Olá, queridos professores! Sejam bem-vindos à nossa aula de Introdução à Inteligência Artificial na Educação. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho de maneira introdutória sobre a inteligência artificial na educação. O que ela muda na vida dos professores, o que a gente pode esperar, né, da evolução da inteligência artificial e como que isso vai impactar de maneira muito significativa a educação nos próximos anos. Primeiro, eu quero que a gente comece pensando sobre o ponto futuro da educação. Muito tem se falado que a inteligência artificial ela veio para revolucionar o funcionamento da educação e de tudo. Em parte, isso é realmente uma verdade. As tecnologias de inteligência artificial, não à toa, estão dominando todos os mercados, estão aparecendo em todos os projetos e ideias da atualidade, porque realmente significa uma grande evolução tecnológica e pode realmente facilitar a vida, né, e o trabalho de diversas profissões, de diversos estágios, em diversos momentos de cada profissão. Por isso é importante a gente observar o funcionamento das inteligências artificiais na nossa era de maneira muito detalhada e cuidadosa. Agora, dizer que ela pode ser o futuro da educação, isso a gente não consegue dizer. A gente só vai conseguir mensurar o impacto da inteligência artificial na educação nos próximos anos. Então, nós já temos ali visualizado a inserção da tecnologia educacional que usa a inteligência artificial dentro das salas de aula, ali dentro da prática dos professores, dentro das condutas que os nossos alunos trazem para dentro da nossa sala de aula. Isso é uma realidade. Mas prever o impacto da inserção dessa tecnologia para a educação no geral é realmente muito cedo para a gente fazer esse tipo de leitura ou fazer esse tipo de previsão. Primeiro vamos entender, antes de mais nada, que a inteligência artificial ela é um recurso de cocriação. Isso significa dizer que ela sozinha não constrói e nem cria nada. Ela responde a comandos que geralmente são elaborados por humanos. E no caso da educação, esses comandos eles vão ser elaborados por professores e educadores. Então, quando alguém chega até mim e me diz que a inteligência artificial forneceu uma atividade equivocada ou não funcional para a turma dela, quando ela fez uso da inteligência artificial, o que eu posso perceber? Eu percebo que essa pessoa ela não entendeu que a inteligência artificial responde a um comando. E sim, a inteligência artificial pode cometer erros. Ela pode cometer erros num planejamento, na elaboração de uma atividade, não tenha sombra de dúvidas de que isso pode acontecer. Mas, quando a gente tem comandos bem elaborados, quando a gente consegue treinar a nossa inteligência artificial de maneira correta, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que ela se torna uma verdadeira especialista nas atividades educacionais e ela consegue fornecer para a gente ideias, atividades realmente mais eficientes, não porque ela construiu sozinha, mas porque atrás daquela construção existe um educador, um professor que treinou aquela inteligência artificial e que sabe fazer uso de bons comandos. Por isso é importante que você aprenda na prática como usar a inteligência artificial. Não adianta simplesmente abrir uma inteligência artificial e colocar lá de maneira muito aleatória para que ela elabore algo para você, principalmente quando se trata de educação, porque provavelmente o que vai acontecer é realmente essa inteligência artificial te entregar um conteúdo muito raso ou não funcional, que não vai atender às expectativas do educador nem da turma no geral. Na comunidade Professor Pro, você, professor e educador, vai ter acesso a tudo que você precisa saber para realmente usar as tecnologias educacionais mais avançadas que usam ali recursos de inteligência artificial ao seu favor. Aqui na comunidade você vai ter um módulo que vai te preparar, vai preparar a sua mentalidade para o uso dessas tecnologias, vai te ensinar realmente como olhar para essas possibilidades de maneira cada vez mais eficiente. E aqui no baú de ferramentas você vai ter recursos tecnológicos que antecedem o uso da inteligência artificial para que você possa realmente se posicionar de maneira mais técnica. Claro, informações todas muito objetivas, são formações breves, mas
pontuais para que você realmente domine as ferramentas que você precisa para chegar no ponto de uso das tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial. Aqui, nesse módulo da Jornada Professor Pro, você vai ter um treinamento completo sobre inteligência artificial. Então, você vai entender como treinar a inteligência artificial, como construir bons comandos para usar na sua inteligência artificial, para que ela realmente forneça para você atividades e dados cada vez mais eficientes. Por isso que é preciso que você entenda que a inteligência artificial ela vai co-criar ali com você as atividades, as ideias, mas ela não vai fazer nada disso sozinha. E aí, gente, voltando aqui para o nosso ponto, o que a gente vai observar? Como que a inteligência artificial vai realmente revolucionar a prática do professor? Primeiro, ela sozinha não revoluciona nada. Ela não faz nenhuma transformação. Agora, a prática do professor pode realmente ser transformada pela inteligência e organização do professor unida à inteligência artificial. Então, é a inteligência humana por trás da inteligência artificial que realmente pode transformar a prática do professor. Vamos pontuar aqui para que vocês possam entender. Quando eu penso em inteligência artificial e planejamento, por exemplo, o que vai acontecer? A inteligência artificial, depois que o professor entendeu como treiná-la, e isso leva basicamente poucas horas para que o professor entenda o funcionamento da inteligência artificial, não é preciso um treinamento muito longo, ele realmente só precisa do conhecimento certo de como ele vai manipular a inteligência artificial, como construir os chats, como organizar o conteúdo dentro de cada um desses chats, como construir comandos que a gente até tem chamado de comando pedagógico, porque é um comando para a inteligência artificial, mas que considera variáveis muito importantes para o processo de ensino-aprendizagem antes de chegar à inteligência artificial. Então, quando o professor está preparado para fazer esses comandos, para organizar e manipular a inteligência artificial, aí o universo é dele. Por exemplo, quando a gente pensa em inteligência artificial e planejamento, o professor que não tem a criatividade para organizar um bom planejamento, ou, por exemplo, para construir um planejamento de uma sequência didática funcional, que considera ali as habilidades e as competências que a BNCC propõe, ou que implementa metodologias ativas, a inteligência artificial ela vai fornecer realmente o que o professor precisa, ela vai ser um auxiliar completo na hora de construir, porque o que o professor não sabe fazer, a inteligência artificial vai fazer por ele e o professor vai fazer ali a modelagem. Então, o professor dá o comando correto, a inteligência artificial, por conta desse comando correto, vai fornecer uma resposta adequada e essa resposta adequada vai ser manipulada pelo professor de maneira que o resultado final desse planejamento seja pelo menos 70% mais assertivo, mais interessante e mais funcional do que um planejamento feito simplesmente pelo próprio professor. E não é que a inteligência artificial ela seja melhor que o professor para o planejamento, mas ela tem uma rapidez para fazer buscas, para elencar dados, para construir ideias, que o professor ele tem essa capacidade, mas ele levaria um tempo muito maior para conseguir fornecer e construir todas essas possibilidades. Então, com os comandos corretos que o professor vai fornecer, a inteligência artificial vai ali, encurtar o caminho, e esse caminho mais curto vai possibilitar o professor se concentrar em outras coisas, remodelando essas ideias que a inteligência artificial co-criou junto do professor. Aí o professor sim vai trabalhar focado no que realmente importa e vai realmente se desprender um pouco da parte mais burocrática, mais técnica, e isso faz uma completa diferença. Se trata ali, por exemplo, de avaliações, a gente sabe que muitos professores ainda têm dificuldade de avaliar por meio de habilidades e competências, ele tem muita dificuldade de fazer uma análise, existe uma defasagem realmente na competência analítica de muitos professores, e isso não é culpa do professor, é realmente culpa do nosso programa de formação. A educação não nos fornece, enquanto formato mesmo, para construir uma formação robusta no professor, competências do futuro. Então, a competência analítica, a competência de entender os dados. Então, muitos professores elaboram uma avaliação para mensurar o que o aluno aprendeu daquele conteúdo. E pós-avaliação acabou, a gente não tem nenhum dado, não trabalha com aquilo. E então, aquelas informações se perdem. Então, é um trabalho duro, robusto para o professor. Professores elaboram provas, passam às vezes uma semana elaborando prova, aí mais uma semana aplicando prova, mais uma semana corrigindo. E no final, essa avaliação quase não serve de nada, porque os dados que essa avaliação fornece não são trabalhados pelo professor posteriormente.
Então, dentro da inteligência artificial, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a coletar dados, a entender como construir avaliações mais assertivas usando recursos de inteligência artificial, por exemplo, para avaliar por habilidade e competência e não por objeto de conhecimento, para, com base nessa avaliação, os dados que essa avaliação nos traz, a gente conseguir planejar e construir planos de ação, planos de intervenção. E tudo isso o professor gostaria de fazer. A gente sabe que a maioria dos professores tem desejo de fazer um acompanhamento mais na íntegra. Só que o problema é como fazer isso se o professor não dispõe de tempo, de recursos. Para montar um plano de ação individual, personalizado para cada aluno, o professor levaria pelo menos um semestre para conseguir observar, coletar esses dados, elaborar. E aí a inteligência artificial ela pode fornecer ali para o professor artefatos tecnológicos e informações e fazer até leituras muito precisas para que o professor consiga elaborar tudo isso de maneira, claro, cada vez mais eficiente e também rápida, para que a gente não tenha um professor mais sobrecarregado do que a gente já tem. E aí, por fim, a gente tem a inteligência artificial e os recursos pedagógicos. Quando se trata de construção de recursos, a inteligência artificial pode ser realmente muito transformadora. O professor que não sabe fazer um jogo, que não consegue gamificar suas aulas, que não consegue elaborar problemas e projetos para fazer a aplicação de metodologias ativas, ele vai encontrar na inteligência artificial a possibilidade de fazer tudo isso. Então a inteligência artificial pode criar as narrativas dos jogos, ela pode transformar um objeto de conhecimento em ideias de projeto ou em uma ideia de problema para que o professor possa trabalhar ali com metodologias ativas como a aprendizagem baseada em problemas. O professor também pode fazer uso da inteligência artificial na criação de outros recursos, como vídeos, apostilas, material extra para os alunos. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Mas eu preciso relembrar para vocês que não é a inteligência artificial que faz isso e, de forma alguma, ela faz isso sozinha. É o professor que está atrás dessa inteligência artificial que realmente vai conduzir esse processo. Então, o comando é o mais importante. É como o professor se comunica, é como ele entende, divide, categoriza dentro da inteligência artificial que vai trazer o resultado. Mais uma vez, eu gosto de reforçar aqui para vocês que na comunidade Professor Pro você vai ter acesso a tudo isso. Então, aqui você vai ter no módulo A Jornada Professor Pro acesso à formação sobre a inteligência artificial, para que você possa inserir ela dentro da sua prática. Mas o melhor é que a gente não para por aqui. Então, depois de aprender isso, você vai ter as competências do futuro. Você vai ter formações sobre competência digital, formações sobre competência metodológica, formações sobre competência analítica, formação sobre competência socioemocional. Então, imagine você ter toda essa robustez de formação, entender muito dessas competências e conseguir usar a inteligência artificial para te ajudar na implementação dessas atividades em sala de aula na sua prática. Isso realmente é muito transformador. E mais para frente você ainda tem os nossos bônus. O bônus da biblioteca de recursos, onde na nossa comunidade você tem ali diversas atividades prontas para você simplesmente baixar jogos, projetos, dinâmicas e aplicar com seus alunos. E a gente também tem a biblioteca de treinamento Express, que são treinamentos mais rápidos, mais simples e muito práticos para que o professor possa, ao descobrir uma nova ferramenta, já começar a implementar. Se você quer conhecer a nossa comunidade, se você quer fazer parte da comunidade, o link está aqui no nosso perfil no YouTube. É só clicar no nosso canal e o primeiro link vai ser o link da nossa comunidade. A gente te espera do outro lado para fazer realmente a transformação, não só da educação, mas também da sua prática, para que você possa produzir mais, com mais qualidade e, claro, que é o que a gente sempre fala, sem se sobrecarregar.